Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: a sua gratidão contagia? Vamos pensar sobre isso? Então vem comigo aí até o final. Só que antes, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, é bem rápido. Você vai clicar aí no botão se inscrever e não esqueça de marcar o sininho. Marcando o sininho, vai ter a opção lá para você ser notificado em todas as notificações. Aí você marca todas para você ficar por dentro de cada vídeo que é postado no canal. Curta, comente, compartilha e assim a gente faz com que esses vídeos e o canal alcancem mais e mais pessoas. Jesus disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nunca foi tão fácil fazer isso. Com apenas alguns cliques a gente pode fazer o evangelho chegar a toda criatura por toda a terra. Vamos juntos nessa tarefa? Conto contigo e te agradeço aí se você já está fazendo. O meu muito obrigado a tudo que você tem feito aí. Então vamos lá, o texto desse vídeo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, estamos chegando ao fim, versículos de 19 ao 21. 2 Timóteo 4, do 19 ao 21, diz assim: Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Amém? Então aqui, o que a gente percebe nesses últimos versículos da carta aqui de Paulo a Timóteo, a última carta escrita por Paulo, logo depois ele foi condenado à morte e realmente ele morreu. A gente vai ver, você assistiu os vídeos anteriores aí, Paulo ele comenta com Timóteo a respeito de pessoas que poderiam ter interferido positivamente na audiência que ele teve anteriormente, né, a escrever essa carta. Antes dele escrever essa carta, ele passou por uma audiência e o resultado daquela audiência poderia ter sido mais favorável a ele se algumas pessoas que tinham a condição de intervir tivessem estado lá, tivessem prestado seu depoimento e dado seu testemunho a respeito de Paulo. O desfecho, o desenrolar da história poderia ter sido um pouco diferente. Paulo lamenta, entrega essas pessoas a Deus, ao Senhor, que tome cuidado, né? A vingança pertence ao Senhor, mas quando a gente lê que todos me abandonaram, às vezes a gente tem a impressão que Paulo ficou completamente isolado. Mas não é bem assim. Ele começa a relatar depois disso várias pessoas com quem ele tem uma profunda gratidão e ele tem um reconhecimento pelo serviço prestado. Então essa relação aqui mostra toda essa gratidão de Paulo. Então aqui nessas saudações finais, que a gente pode chamar aqui, que vai do 19 até o 21, as chamadas saudações finais. O 22 a gente vai falar no próximo vídeo, que aí já entra a questão da graça. E tem uma particularidade ali que a gente vai trabalhar um pouco, porque Paulo ele faz questão de frisar isso, então a gente vai trabalhar o versículo 22 de uma maneira separada. Do 19 ao 21 a gente tem essas saudações, chamadas saudações finais. Paulo tem de costume ao colocar nas suas cartas. Prisca e Áquila, ou Priscila e Áquila, eram um casal de amigos de longa data. A gente observa eles sendo mencionados em Atos capítulo 18, eles vão ser mencionados no início do capítulo, né, no final do capítulo, em Romanos 16, 1 Coríntios, também capítulo 16, e que são um casal que ofereceram sempre a casa para a visita de Paulo. Eles moravam ali em Corinto e foi passagem certa de Paulo, tanto na segunda quanto na terceira viagem, mais precisamente na segunda viagem missionária de Paulo. E eles se mudaram de Roma para Corinto e posteriormente acompanharam Paulo também em Éfeso, que é o que diz lá em Atos capítulo 18, versículos 18 e 19. E ofereceram também a casa de Paulo, a casa deles para Paulo nas suas viagens por ali. A casa de Onesíforo, a gente capítulo 1, versículo 16 de 1 Timóteo, Paulo ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 16,
Paulo vai dizer o seguinte: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer na vida eterna. Então, o que a gente vai perceber de Paulo aqui, que Deus vai conceder essa misericórdia, e essa é uma das evidências claras que vai mostrar que Timóteo conhecia Onesíforo e que Timóteo ainda estava em Éfeso. Então essa menção de Paulo aqui, casa de Onesíforo, ela vai exatamente relatar esse fato para confirmar que Timóteo estava em Éfeso e que Timóteo, Onesíforo, aquele era um lugar bem conhecido de Timóteo. Então a gente vai começar a observar na segunda carta de Paulo a Timóteo 1,16, que Timóteo vai dizer, Paulo vai falar o seguinte: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então era um membro dessa igreja de Éfeso e que vai mostrar todo esse conhecimento, essa proximidade. Por isso Paulo vai falar que ele mandou Trófimo, Trófimo ele deixou doente em Mileto, e Paulo ele vai falar de Tíquico, que ele envia a Éfeso, provavelmente para ter esse encontro ali com Timóteo, que Timóteo estava em Éfeso. Então, a casa de Onesíforo, Tíquico, são evidências que vão mostrar que Timóteo estava em Éfeso, que Paulo estava se referindo ao contexto todo histórico dessas cartas dele a Timóteo, estava se referindo às situações, aquele contexto social, aqueles falsos mestres, os falsos ensinos, as idolatrias que permeavam a cidade de Éfeso e aquela região toda, como um todo ali. Então são evidências que vão mostrando para a gente as particularidades para ajudar a gente a entender as brigas, os conflitos, as dificuldades que Timóteo estava enfrentando. Então, apressa-te a vir antes do inverno, a gente já comentou sobre isso em alguns outros versículos, mas isso traz esse respaldo para a pressa que Paulo tinha de que Timóteo fosse lá levar a sua capa, levar também os pergaminhos, e levar outros utensílios que ele menciona aí, a gente já falou sobre isso, mais especificamente a capa. Por isso, Paulo especifica para Timóteo que ele precisava levar a capa. E aí aqui a gente entende a proximidade disso daí, do contexto, da época em que isso foi escrito. Então isso ajuda também a gente a entender um pouco da época em que esse texto ele foi ali escrito, para que Timóteo pudesse estar lá antes do inverno. Então a data dessas cartas de Paulo aí está girando entre 64 e 68 depois de Cristo, com algumas variações, mas a gente percebe aí que o contexto ali, a época dessa carta foi provavelmente ali do meio do ano para frente, visto que o inverno ali da região era no final do ano. Mas aí Paulo ele começa a relacionar várias pessoas. Erasto provavelmente era aquele homem que era o tesoureiro da cidade de Corinto, que Paulo menciona também em Romanos 16, Paulo vai falar a respeito dele. Trófimo, que era um membro da igreja de Éfeso. Volto a lembrar, abro um parênteses aqui, quando a gente fala membros da igreja, não é no conceito que a gente tem igreja hoje, esquece esse modelo, formato, essa administração de igreja que a gente tem hoje. A gente fala de igreja, eram conjuntos de células, eram pessoas que se reuniam em várias casas. Esse grupo de pessoas que tinham várias reuniões em várias casas é o que Paulo chama de igreja, é o que a gente vai mencionar como igreja, tá? Então, tira da tua mente, quando lê a igreja aqui nas cartas de Paulo e no Novo Testamento, tira da tua mente totalmente esse contexto dessa organização, dessa forma administrativa, dessa estrutura que a gente tem em mente quando fala igreja hoje. Tira isso, porque esse conceito de igreja como a gente tem hoje só foi surgir no século XV. No século III começou a haver essa questão de ter um lugar de culto, de ter um lugar de adoração, mas nem naquele tempo nos moldes exatos
do que a gente tem hoje, porque depois da Reforma Protestante muita coisa se mudou a respeito do que foi do século III ao século XV. Então aqui a gente está falando do período anterior ainda ao século III. Então a gente não está falando da Igreja Católica Romana e muito menos das igrejas protestantes que surgiram depois. Então a gente precisa voltar no tempo, um tempo anterior ao surgimento disso tudo. Então tira da tua mente esse conceito de igreja como se tem nos moldes de hoje. E Paulo vai falando. Trófimo, por exemplo, era um membro da igreja de Éfeso que havia acompanhado Paulo. Ele é mencionado lá em Atos 20, versículo 4, e Atos 21, versículo 29. Mileto era uma cidade costeira, uma cidade muito bem conhecida em termos de filosofia, uma cidade bem conhecida em termos de ciência, de estudo, uma cidade intelectualizada e que ficava exatamente ao sul de Éfeso. Paulo ele vai deixar para Timóteo, olha, se puder, dá uma atenção lá a Trófimo. Por isso que ele fala, quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Então, provavelmente, Paulo está falando assim, Timóteo, ó, dá uma ajuda aí, vai lá fazer uma visita e faz alguma coisa, porque eu não vou ter mais o que fazer aqui. Então, a gente não sabe ao certo em que ponto, que momento das viagens missionárias Paulo fez essa visita a Mileto ali, mas o certo é que houve essa passagem por Mileto e houve esse encontro de Paulo com Trófimo. Mas você começa a ver aqui esse monte de nomes, esse entendimento que Paulo esteve em Éfeso, de Paulo esteve em Corinto, que Paulo esteve em Roma, de pessoas que receberam Paulo na casa. E Paulo faz questão de deixar esses nomes escritos. Paulo faz questão de mencionar esses nomes, de agradecer e de até lembrar a Timóteo. Timóteo, olha, lembra deles. Timóteo, cuida deles. Timóteo, dá uma atenção especial a eles, porque eu já estou partindo, eu já estou de partida. Agora, por que Paulo menciona isso? Porque a sua gratidão é algo que contagia, a sua gratidão é algo que vai gerar coisas na vida de Timóteo. Sabe, a vida da gente, a gente tem pessoas, inúmeras pessoas que passaram ao longo da nossa vida, que contribuíram, seja positivo ou negativamente, ao longo da história. Mas você consegue ter a gratidão para aqueles que contribuíram positivamente, de uma forma que outras pessoas sejam contagiadas por isso, que você possa impactar outras pessoas com isso, porque é essa a visão que a gente começa a ter quando a gente vê Paulo relacionando esses nomes, dizendo que esses nomes fizeram, mostrando para Timóteo a preocupação, olha, cuida, vai lá, dá uma atenção, porque a gratidão de Paulo, ela é contagiante, ela contagia nós que estamos lendo hoje, imagina as pessoas que leram essas cartas na época. Tá? E aqui a gente vai chegando ao final da carta de Paulo a Timóteo, não perca o próximo vídeo, que é exatamente sobre o último versículo, que Paulo dá uma dica sensacional ali naquele vídeo. Então não perca aí, até lá então, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.